A paz seja convosco, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. Hoje nós vamos falar, no Pão na Brasa de hoje, o tema é o zumbido das abelhas. Sim, o zumbido das abelhas. Livro de Juízes, capítulo 14, versículo 8, diz assim: E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la. Então, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, viu que nele havia um enxame de abelhas com mel. Isso está em Juízes, capítulo 14, versículo 8. O tema, repito pela última vez, o zumbido das abelhas. Irmãos, quando nós vamos pesquisar sobre o zumbido das abelhas, o que é zumbido? Zumbido é ruído, ok? Que, em outras palavras, barulho. Segundo os estudiosos, eu vou me aprofundar um pouco mais nisso, provavelmente nós vamos ter parte 1, parte 2, enfim, né? Quem me acompanha aqui já pode imaginar até onde, até quando vai ser, até onde vai se prolongar, né? Porque isso aqui provavelmente deve se tornar uma série, ok? Mas vamos fazer um pão na brasa. Então, segundo os estudiosos, as abelhas, quando elas voam, elas fazem um zumbido, ok? Ou seja, um ruído. Em outras palavras, um barulho. Eu quero ressaltar que no texto, as abelhas, elas, pelo menos, é o que nos leva a entender, o texto nos leva a entender que as abelhas, elas não estão voando, mas elas estão ali em cima do corpo do leão morto no mel, particularmente no mel. O texto nos leva a entender isso, ok? Mas prefiro não argumentar se elas estavam voando ou não. Prefiro dizer que faz parte da vida da abelha voar. E segundo os estudiosos, quando ela voa, ela faz um zumbido que é o mesmo que um ruído, que em outras palavras é um barulho. Juízes 14, versículo 8. Se você prestar atenção, você vai ver que Sansão ele se apartou do caminho. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ver que lá está escrito que Jesus é o caminho. Então, eu não vou falar do enxame de abelha, mistério. Vou falar apenas da abelha em si. Apesar que o tema é no plural, né? Das abelhas. Mas não vou me aprofundar nas abelhas, tá? Vamos se aprofundar no zumbido dela e no fato de que Sansão se apartou do caminho. Irmãos, a primeira coisa, não se aparte do caminho. Jesus é o caminho. Não desvia para a esquerda nem para a direita. Se está difícil, chama por ajuda. Clama por socorro. Não é vergonha nenhuma. Faz como Bartimeu. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Faça como Daniel. Foi atrás dos seus companheiros de oração. Ananias, Mesael, Azarias, estou precisando de reforço. Vergonha é começar uma obra e não acabar. Vergonha é iniciar e não ir até o fim. A Bíblia vai dizer, melhor o final das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Outra coisa que eu quero a sua atenção é que Sansão, ele matou um leão, filho de um leão para ser mais específico, ok? E quando ele retorna, ele olha para o corpo do leão morto e ele vê mel e um enxame de abelhas. E o tema é o zumbido das abelhas, ou seja, o ruído das abelhas, o barulho. Você precisa entender que pelo fato de Deus estar sobre a tua vida, proporcionando a você coisas que não está sobre a maioria das pessoas, porque todo ser humano recebeu a bênção de ser único. Infelizmente, nem todos aceitam essa bênção. Posteriormente falaremos sobre isso. Sobre o poder da identidade. Mas, enfim. Então, muitas das vezes, por inveja, muitas das vezes, por a pessoa ter cruzado os braços e achado que aquela determinada obra, aquela determinada função ia parar porque ele saiu ou porque ela saiu, e ver que a coisa continua fluindo da mesma forma ou talvez até melhor, aí a abelha começa a fazer zumbido. Os ruídos começam. E esse ruído é calúnia, esse ruído é injúria, esse ruído é perseguição, esse zumbido é fofoca, esse zumbido é contenda.
Muitas das vezes esse zumbido é porfia, sensação de disputa. Só que eu quero ampliar a mente de cada um que me ouve hoje. Aleluia, glória a Deus. Se Sansão tem a força capaz de acabar com o filho de um leão, imagina o que ele não faz com uma abelha ou com um enxame de abelhas. O Espírito de Deus, quando vem sobre Sansão, irmãos, Sansão ele se torna imparável. Rapanto que tecu calabadassai. Eu vou repetir isso aqui. O Espírito de Deus, quando vem sobre Sansão, ele se torna imparável. Eu quero liberar isso sobre a tua vida. Sabemos que a trajetória como um todo de Sansão é triste, mas esse atributo, o Espírito de Deus, irmãos, isso tem que estar sobre mim, isso tem que estar sobre você. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Davi e nunca mais se apartou dele. Então eu quero profetizar sobre a tua vida, que o Espírito Santo está sobre ti e quando ele se manifesta, você é um homem imparável. Você é uma mulher imparável. O zumbido das abelhas não vai te parar. Cai flows tu que terras na banda assim. Então nós precisamos entender que Sansão ele era diferenciado, ele tinha uma força inexplicável para quem não conhece a Deus. Mas para o povo de Deus sabia, é Deus que dá essa força a ele. Aí eu começo a lembrar do último capítulo de João, Jesus ressuscitado, quando ele dá as instruções, se não me falha a memória, e eles efetuam uma grande pesca. Quando Jesus fala, trazei dos peixes que agora apanhaste. Antes de Jesus liberar essa palavra, quando eles pegaram 153 grandes peixes, todos tentaram puxar. Quase que não conseguiram, mas conseguiram. Mas quando Jesus libera a palavra, Pedro sozinho joga aqueles 153 grandes peixes no ombro e vem. Oh, Espírito da verdade. O que te calabada sai, uma força com as pessoas olham e não entendem. Você, mulher, uma alegria dada pelo Espírito Santo que as pessoas não entendem. Às vezes o esposo está no alcoolismo, às vezes o esposo não quer nada com Jesus. Às vezes os filhos estão presos nas drogas, às vezes a filha está no baile funk, sai 11 da noite, sai meia-noite e volta de manhã. Tu que te calabada sai. Você está lá na consagração, você está lá no culto de libertação, as pessoas não entendem. As abelhas começam a zumbir, a fazer ruído e dizer, a fazer barulho e de onde vem essa força, como que ele consegue, como ela consegue. Às vezes a casa está virada do avesso, tudo fora do lugar, mas você tem fé. O Espírito de Deus te torna imparável, homem. O Espírito Santo te torna imparável, mulher. Entenda isso, abrace essa palavra, receba essa palavra em nome de Jesus. E caminhando já para o final, há uma diferença significativa entre filho de leão e as abelhas. Só que antes de entrar nessa diferença, eu quero falar para você, se Deus tem falado do teu coração até agora, curte essa palavra, para que Ele possa ministrar o coração de outros também. Fica aqui comigo até o final, e quando você acabar, você pode ir na série aqui, Avivamento. Nós temos uma série de 3 ministrações exclusivamente sobre Sansão. A primeira é Sansão nasceu, a segunda é a cova da rocha, que está imperdível para pessoas que tiveram feridas profundas na sua vida emocional, e a terceira é os 7 pilares da santidade, sendo Sansão parte 1, parte 2 e parte 3. Então há uma diferença significativa entre o filho de um leão para as abelhas. E que diferença é essa, irmão Cleiton? A diferença é que um filho de leão, ainda que seja filho de um leão, ele é muito notório, ele é muito perceptível aos olhos. E as abelhas, elas são pequenas. Calamachúria. E aqui nós fazemos menção de algumas verdades e começamos a caminhar para o final. A primeira verdade é que possa ser que você ache que está lutando contra inimigos invisíveis, mas na verdade você está lutando contra inimigos pequenos. Isso é forte demais. Os zumbidos estão surgindo, o ruído, o barulho, a calúnia, a injúria, a perseguição, a fofoca, a contenda, a porfia.
A origem pode ser diversa, pelo simples fato de você se posicionar por inveja. Existem inúmeros motivos que possam fazer surgir tudo isso. E às vezes você está se posicionando achando que está lutando contra os inimigos invisíveis. Efésios capítulo 6, contra os principados, contra as potestades, contra o espírito das trevas deste século, que atua nas regiões celestiais. Mas Deus está dizendo, ei, desperta, os seus inimigos eles não são invisíveis, eles são pequenos. Quem sabe até agora você está achando que está lutando contra inimigos invisíveis, porque de fato eu costumo defender essa ideia que os nossos dois maiores inimigos, primeiro, nosso ego, nosso orgulho, nossa carne, nosso desejo, nossas paixões, segundo, Satanás e seus demônios. Pronto. É os dois maiores inimigos do cristão, sempre foi, é e há de ser. Eribaraçai. Então, às vezes você está achando, poxa, eu tenho que me posicionar para essa luta invisível. Deus está falando, ei, desperta. Você acha que tem que se posicionar e tem que lutar contra os inimigos invisíveis, mas Deus está dizendo para você, os seus inimigos, eles são pequenos. Aqueles e aquelas que se posicionam como seus inimigos, como seus adversários, são pequenos, são pequenas. Não são invisíveis. Você ainda não identificou, você ainda não sabe quem são eles, quem são elas, porque você enfrentou o filho de um leão. Então agora na sua mente você acha que todos os seus inimigos eles vão ser 100% perceptíveis aos seus olhos. Que você vai saber, que você vai ver. Deus está dizendo, as abelhas são pequenas. E Cleiton, se as abelhas são pequenas, como que eu faço para identificá-las? Como que eu faço para entender, conhecer quem tem se colocado como meus inimigos, quem tem se posicionado como minhas adversárias? Ei, fique atento aos zumbidos, porque elas fazem ruídos. Tu que te calabada saio. As abelhas fazem barulho. Cai flows, tu que te rasna bandacia. Então fique atento, atenta ao tipo de zumbido. Irmão Cleiton, eu não entendi, parece que é um enigma. Então eu estou fechando a Bíblia aqui e você vai ter clareza agora. A árvore nós conhecemos pelos frutos. Uma árvore má não pode dar frutos bons. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins. E se você quer ter clareza sobre a identidade de quem te cerca, você pode acabar este conteúdo e ir no canal Bíblia e Ciência e assistir o vídeo a qual eu faço uma pergunta, uma indagação. E o tema é: você é estrela, sol ou lua? E nesta palavra eu falo sobre esta questão, sobre pessoas que parece que é, mas não é. E eu libero uma triste verdade nesta breve palavra, no canal Bíblia e Ciência, que é quando nós ficamos sabendo que na verdade nunca foram. Metade de uma vida inteira parecendo que é, mas nunca foi. Ah, Cleiton, de onde você tirou isso? Irmão, a Bíblia, você pode ir a Apocalipse, você pode ir no livro de Mateus. Aqueles que se dizem apóstolos, mas não são. Muitos dirão em meu nome, fiz e aconteci. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então nós caminhamos para o final. Se essa palavra ministrou seu coração, curte ela, para que ela possa ministrar o coração de outros. Eu vou tentar colocar como pão na brasa, mas possa ser que eu crie uma série só nesta linha falando sobre as abelhas. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva. Na descrição desse vídeo tem alguns cursos. Se você quer se aprofundar na palavra de Deus, crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te aguardo como meu aluno, como a minha aluna, e até a próxima, em nome de Jesus.